Você se recorda daquela cena impactante na novela Chica da Silva, em que a protagonista serve carne humana aos senhores? Pois saiba que tal sequência foi inspirada em eventos verídicos ocorridos durante o período da escravidão no Brasil. E, nesse contexto, a história de Rosa Benedita da Bahia também não fugiu à regra. No dia 5 de janeiro de 1888, enquanto as majestosas torres do castelo Garcia Dávila observavam o oceano, o aroma intenso de dendê e pimenta tomou conta da cozinha da Casa Grande. No entanto, desta vez, Rosa não estava preparando carne de porco como de costume. O que fritava em banha-porco era carne humana, a carne dos próprios senhores que ela havia torturado, matado e agora servia, diligentemente, aos convidados de uma celebração. O Castelo Garcia Dávila destacava-se como uma das propriedades coloniais mais poderosas do Brasil. Edificado no século XVII pela família mais abastada da Bahia, controlava milhares de hectares de terra, do litoral de Salvador ao sertão, administrando extensas criações de gado e centenas de pessoas escravizadas. Era de fato um feudo, em que a palavra dos Garcia Dávila representava a lei suprema. Rosa chegou a essa propriedade ainda criança, adquirida no mercado de escravos em Salvador, após perder sua mãe para a febre amarela. Durante quase 4 décadas, ela cozinhou, limpou, sofreu punições e serviu aquela casa sem receber senão castigos físicos e humilhações nas frias torres de pedra, símbolos do poder colonial. Se você deseja entender a fundo como funcionava a resistência escrava no Brasil e conhecer uma história capaz de te deixar completamente surpreso, permaneça aqui comigo e não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. Na véspera de Reis de 1888, apenas 4 meses antes da promulgação da Lei Áurea, Rosa decidiu que era chegada a hora dos senhores provarem o verdadeiro sabor de sua própria crueldade. O que se sucedeu ali transformou para sempre a história daquele castelo e virou uma lenda que ecoaria por toda a costa da Bahia. Rosa Benedita pisou pela primeira vez no pátio de pedras do Castelo Garcia Dávila em março de 1850, sendo uma menina de apenas 8 anos de idade. As robustas muralhas de cantaria se impunham à sua frente, como uma prisão medieval, enquanto o vento salgado trazia o aroma de uma liberdade inalcançável, ou pelo menos era assim que ela imaginava naquele instante. A fortaleza não era somente um lar, ela representava a encarnação máxima de um poder absoluto. Tendo sido erguida pela família Garcia Dávila no século XVII, governava uma vasta sesmaria, que ia da Baía de Todos os Santos até o Rio São Francisco, constituindo praticamente um reino dentro do Brasil colonial. Nesse lugar viviam os Almeida Santos, descendentes diretos dos antigos senhores do lugar, herdeiros não só das terras e da fortuna, mas também de uma reputação lendária de crueldade. Dona Escolástica Almeida Santos, magra de 55 anos, com olhos estreitos e frios, examinou Rosa detidamente, como quem avalia um animal de carga. Muito pequena para o serviço no campo, murmurou, apalpando os delicados braços da menina. Ela vai servir dentro de casa, mas, cuidado, neste castelo, escrava preguiçosa vira comida de cachorro. E aquela ameaça estava longe de ser exagerada. Rosa não demoraria a perceber que o Castelo Garcia Dávila era temido em toda a região pela violência e desumanidade extrema de seus proprietários. As torres de pedra haviam testemunhado incontáveis episódios de tortura, mortes violentas e horrores que se tornaram conhecidos entre pessoas escravizadas por toda a faixa litorânea da Bahia. Coronel Joaquim Almeida Santos era um homem de porte avantajado, com cerca de 60 anos, cabelos grisalhos
e uma barriga proeminente. Ele governava seus domínios com brutalidade absoluta, frequentemente realizando punições exemplares no pátio central, onde obrigava a todos, inclusive crianças, a assistirem como forma de intimidação e lição. Rosa viu sua primeira execução ainda na segunda semana de sua estadia. Um escravizado, chamado Benedito, tentou a fuga através dos campos em direção ao mar, mas, capturado pelos capitães do mato, foi trazido de volta. O coronel ordenou que todos se reunissem para servir de audiência e advertência. Hoje vocês vão aprender que desta fortaleza ninguém escapa, anunciou Joaquim Almeida Santos, enquanto dois capatazes amarravam Benedito a um poste de ferro, e quem tentar acabará sendo o exemplo para os demais. Rosa foi forçada a assistir enquanto o coronel, pessoalmente, aplicava dezenas de chicotadas nas costas nuas do cativo. Mas o que mais lhe marcou não foram apenas os gritos ecoando nas paredes de pedra, nem o sangue escorrendo pelas juntas do calçamento colonial. O que realmente ficou gravado foi o sorriso satisfeito no rosto do coronel. O prazer evidente que extraía do sofrimento alheio. Dona Escolástica, por sua vez, exibia requintes próprios de perversidade. Comandava a Casa Grande com uma sofisticação sádica que impressionava até mesmo visitantes, acostumados ao cotidiano violento da época. Seu deleite estava especialmente em humilhar psicologicamente as escravas de dentro. Obrigava as crianças a comerem restos diretamente no chão frio de pedra, enquanto ela e suas filhas saboreavam os melhores pratos sobre a grande mesa de mogno importado. A família era composta por 4 filhos, cada um de alguma forma pior que o anterior. João, o filho mais velho, com 25 anos, gerenciava as fazendas de gado e havia herdado, junto com os negócios, o prazer cruel de infligir sofrimento aos outros. Um de seus passatempos era caçar pessoas escravizadas que tentavam fugir, usando rifles para praticar a pontaria. Maria da Conceição, de 22 anos, via-se como uma senhora da elite colonial e olhava para os escravos como meros enfeites vivos. Ela inventara um jogo perverso, no qual obrigava as crianças a ficarem imóveis por horas, punindo violentamente qualquer uma que se mexesse. Antônio, de 18 anos, apesar de estudar em Salvador para bacharel, tinha uma crueldade que ultrapassava até mesmo a tradição familiar. Nas férias, realizava experimentos atrozes com os escravos, testando a resistência deles à fome, à sede e à privação de sono. Apenas a caçula Isabel, com 15 anos, demonstrava resquícios de compaixão. Ela, por vezes, deixava comida a mais, ou remédios em locais onde Rosa pudesse achá-los e cuidar dos feridos. Rosa foi encarregada de trabalhar na cozinha enorme da Casa Grande, equipada com fornos de pedra, grandes panelas de ferro e janelas amplas voltadas para o mar. Seu aprendizado ficou sob responsabilidade de Joana, uma escrava experiente de 45 anos, que comandava os preparos da casa havia mais de 2 décadas e conhecia cada segredo daqueles muros. Menina, nesse castelo você precisa ser invisível, como os fantasmas que habitam estas torres, cochichava Joana, enquanto lhe ensinava a arte de preparar o vatapá, prato preferido da família. Estas pedras foram colocadas à força por mãos escravizadas, e os Almeida Santos continuam mantendo a tradição. Aqui, menina, a gente não é gente. Somos ferramentas que conversam. Nos meses iniciais, Rosa assimilou rapidamente a rotina extenuante do castelo. Levantava-se às 4 da manhã para acender os fornos, preparava o café da família, ajudava na faxina dos salões e participava dos opulentos banquetes dados para impressionar as autoridades que visitavam a propriedade. Mas além das tarefas físicas, ela também foi reunindo
informações valiosíssimas. Descobriu, por exemplo, que as finanças dos Almeida Santos estavam abaladas, corroídas por dívidas contraídas para manter as aparências e o luxo. Ficou sabendo dos abusos sexuais praticados por João contra, ao menos, 6 escravas distintas, e também de como Dona Escolástica preferia ignorar tais crimes para evitar escândalos que manchassem o nome da família. Mais do que tudo, Rosa aprendeu a cultivar um ódio profundo que crescia em seu peito a cada novo episódio de humilhação, violência ou prato de comida fria recebido enquanto preparava festas suntuosas aos que a tratavam como criatura inferior. A primeira surra que Rosa levou veio 3 semanas após sua chegada. Havia, sem querer, quebrado um prato de porcelana chinesa, herdado dos antigos Garcia Dávila e guardado com extremo zelo por Dona Escolástica. Foram 20 chicotadas, aplicadas publicamente, no pátio de pedras, diante de todos os outros escravos, obrigados a assistir. Rosa tinha apenas 9 anos quando sentiu o couro rasgar suas costas infantis, mas foi nesta ocasião que jurou silenciosamente algo que ecoaria pelo castelo. Um dia vocês vão saber qual é o sabor da própria maldade. A infância de Rosa foi despedaçada dentro das frias muralhas de pedra daquele castelo, mas, ainda assim, ela ia desvendando mistérios e aprendizados que jamais passariam pela cabeça dos senhores. Fique atento e continue assistindo, pois você ainda vai descobrir em detalhes como essa garota frágil transformou-se na figura mais temida e poderosa de toda a costa baiana. Os dias arrastavam-se penosamente, como se Rosa estivesse presa a uma punição sem fim, crescendo invisível entre aquelas paredes ancestrais, sempre à espreita, uma sombra silenciosa a observar cada detalhe da vida dos patrões. Quando completou 16 anos, Rosa já era dona de todos os truques e mistérios da cozinha baiana. Sabia confeccionar desde quitutes cotidianos, até jantares suntuosos dignos de mesas imperiais, banquetes inesquecíveis que os Almeida Santos ofereciam a autoridades do Império e a negociantes abastados de Salvador. O Castelo Garcia Dávila, local de luxo e poder, era ponto de parada obrigatório para quem circulava entre Salvador e o Sertão Profundo. Nessas ocasiões, Rosa servia discretamente os almoços e jantares onde eram decididos os grandes rumos da política baiana, onde riquezas em terras e gado mudavam de mão e onde se traçavam planos para perpetuar a escravidão, mesmo com o avanço implacável do movimento abolicionista. Joana, que tomara para si a tarefa de ser a única figura materna de Rosa, começou a definhar no ano de 1857. A tuberculose, doença cruel e lenta, foi consumindo suas forças, provocando crises terríveis nas madrugadas frias, quando ela tossia sangue escondida nos corredores do castelo. Perto da morte, em junho de 1858, chamou Rosa para uma última confidência que mudaria para sempre o destino da garota. Menina, essas pedras viram muito sofrimento, mas também já viram vingança, murmurou Joana com a voz rouca de quem sente a morte chegando, apontando com a mão trêmula para aquelas muralhas antigas. Disse que os primeiros Garcia Dávila morreram todos de jeitos misteriosos. Alguns acreditavam em maldição, outros preferiam chamar de justiça. Joana deixou claro que havia poder por trás da cozinha, poder de curar, mas se desejasse, também poder de destruir. Naquele momento, Joana abriu o coração e revelou segredos ocultos por décadas. Contou sobre ervas colhidas nos matos que causavam dores profundas sem nunca deixar indícios, sobre pitadas precisas de temperos capazes de arruinar por dias o estômago dos senhores,
sobre plantas encontradas na beira-mar que, se bem preparadas, carregavam veneno em suas folhas. Tenha paciência de pedra, advertiu Joana, olhando fundo nos olhos de Rosa. Essas paredes resistiram séculos porque sabem esperar. Aguarde a hora certa, porque só haverá uma chance e não se pode errar. Com a morte de Joana, a jovem Rosa tornou-se a comandante absoluta da cozinha no castelo. Ela supervisionava agora 4 escravas mais jovens e tinha liberdade para acessar todas as despensas, especiarias raras vindas do Oriente e utensílios preciosos trazidos da Europa. Essa nova posição deu a Rosa um poder silencioso que ela aprendeu a manejar com astúcia cada vez maior. Passou a perceber que pequenas sabotagens culinárias podiam abalar o ânimo dos senhores profundamente. Ao exagerar nos temperos em dias de receber convidados importantes, expunha a família a situações vexatórias. Ao servir carnes mal passadas durante banquetes oficiais, criava constrangimentos diplomáticos capazes de manchar a imagem dos chefes da casa. No distante ano de 1865, ao alcançar 23 anos, Rosa ouviu, junto com o restante da casa, as primeiras notícias da Guerra do Paraguai. O coronel ficou nitidamente nervoso diante dos boatos de que o Império estudava alforriar escravos para compor o exército. Durante um tenso jantar com fazendeiros e autoridades da região, Rosa servia e, enquanto se movia silenciosa, ouvia declarações arrepiantes que paralisavam seu coração. Precisamos eliminar os mais perigosos antes que essas leis insanas passem, afirmou um coronel visitante. É melhor acidentes oportunos do que uma rebelião. O dono da casa concordou dizendo: já sei quem são pelo menos 10 dentro deste castelo. Se vier ordem de soltura, uma tragédia muito conveniente acontecerá. Foi nesse momento cruel que Rosa sentiu o fio tênue e frágil que sustentava sua vida. A liberdade, embora próxima, poderia não chegar. Os senhores preferiam o massacre à perda de seus escravos. Era uma corrida contra o relógio. Nessa fase crucial, Rosa aprendera sozinha a ler e escrever, observando às escondidas as lições que Isabel recebia de preceptores vindos de Salvador. Isabel, agora com 30 anos, era a única dos Almeida Santos que demonstrava resquício de compaixão. De tempos em tempos, deixava intencionalmente livros e jornais largados na cozinha. Assim, através das notícias impressas, Rosa ficou sabendo dos levantes de escravizados em outras províncias e do fortalecimento crescente das sociedades abolicionistas. Aos poucos, ela compreendia que a dor do castelo fazia parte de uma teia imensa, mas que essa trama histórica mostrava fissuras. O clima dentro da família tornou-se sufocante à medida que pressões externas se avolumavam. João, com seus 40 anos, transformou-se em um carrasco ainda mais cruel nos currais de gado. Maria da Conceição, casada com um negociante de Salvador, visitava o castelo e, nos intervalos, espalhava refinamentos de crueldade aprendidos na cidade grande. Antônio, depois de formar-se em direito, retornou, trazendo consigo posturas ainda mais reacionárias. Repetia à mesa discursos inflamados sobre a suposta inferioridade do negro e sobre a nobre missão civilizatória dos senhores, enquanto Rosa, servindo, reprimia tamanha raiva que por vezes mal conseguia conter o tremor das mãos. Foi nesse tempo de opressão que Rosa encontrou Benedito, um escravo de uma estância vizinha que ocasionalmente aparecia ao castelo, entregando cartas e acertando negócios. Benedito era um homem robusto, perspicaz e de visão ampla, que havia nascido livre nas terras de Angola até ser arrancado para o Brasil. Ele dividiu com Rosa
histórias de ancestralidade e de resistência contra tiranos. Através dele, Rosa conheceu os caminhos secretos até os terreiros de candomblé, escondidos entre as matas e falésias próximas, onde a herança e força africana se perpetuavam. Nessas incursões, encontrou Mãe Nastásia, uma anciã de 70 anos, respeitada em todo o Goa região por seu imenso saber, conhecedora de plantas raras e rituais antigos, guardiã de uma cultura ancestral. Mãe Nastásia fitou Rosa profundamente e revelou: "Você carrega o fogo de Anã no peito. Esse fogo pode aniquilar seus algozes, mas devora você por dentro se não for domado." Rosa começou a visitar o terreiro às escondidas, justificando suas saídas como idas ao vilarejo para fazer compras. Nessas visitas, aprendeu sobre as ervas das praias e das salinas, as raízes que cresciam à sombra das ruínas antigas, as sementes vindas em navios e pelas marés, capazes de curar, mas tão letais quanto o veneno. Aprendeu de mãe Anastasia sobre a mamona brava, planta agreste das redondezas do castelo, dotada, segundo ela, do poder de Exu. Podia salvar vidas ou exterminá-las, dependendo do uso, mas sempre alertava: saber é poder, e o poder, mal conduzido, pode destruir quem o detém. Rosa passou a colher essas plantas sorrateiramente durante suas caminhadas matutinas pelos domínios do castelo, sempre atenta aos ciclos da lua e aos rituais passados por mãe Nastásia. Secava as folhas em esconderijos secretos próximos à cozinha, guardando-as depois em potes de barro cuidadosamente enterrados nos jardins. Aos poucos, começou a experimentar doses mínimas das substâncias nas comidas dos senhores. Descobriu que certos arranjos de tempero provocavam desconfortos brandos, enquanto outras fórmulas resultavam em noites de insônia terrível ou mesmo em sintomas potencialmente fatais, caso a medida fosse correta. Durante 4 longos anos, Rosa reuniu conhecimento, esperou e vigiou. Observava cada hábito da família, cada cerimônia da casa, cada possível brecha para agir. Sabia com convicção, quando sua hora chegasse, deveria ser precisa, letal, sem possibilidade de falha. As muralhas antigas daquele castelo estavam prestes a acumular um novo segredo, e desta vez seria o mais assustador de toda a sua história. Transformada em uma força praticamente irresistível, Rosa seguia despercebida aos olhos dos senhores, mesmo enquanto tramava no silêncio do castelo. Eles nem podiam supor a tempestade que se formava ali dentro. Permaneça atento, porque o vendaval está muito próximo. No ano de 1885, finalmente, as mudanças chegaram ao Castelo Garcia Dávila em ondas que nenhum reacionário conseguiu conter. A promulgação da lei do sexagenário libertou oficialmente os escravos com mais de 60 anos. Embora essa conquista alcançasse apenas 5 trabalhadores da propriedade, seu impacto simbólico reboava pelos corredores de pedra, sinalizando que mudanças verdadeiras estavam a caminho. Rosa, já com 43 anos, ainda vigorosa apesar das décadas de labuta, sentia-se cada vez mais convicta de que a hora da liberdade estava próxima, mas tinha plena consciência de que os herdeiros do castelo jamais entregariam de bom grado seus privilégios. Para eles, era preferível destruir tudo do que abrir mão do poder absoluto que detinham por gerações. As práticas ancestrais da família seguiam sendo mantidas. O coronel Joaquim, já tendo atingido a marca dos 75 anos, transformara-se em alguém ainda mais desconfiado e brutal. Mesmo que seu corpo se encontrasse marcado pela fragilidade da idade, sua maldade parecia apenas florescer e se intensificar com o passar do tempo. O velho via tramas e complôs em cada cantinho sombrio das muralhas históricas do castelo.
convencido, com a obstinação dos que já perderam a razão, de que os escravizados estavam arquitetando uma insurreição para tomar a fortaleza, seus temores paranoicos não eram completamente sem fundamento. Rosa, nos bastidores de todos aqueles anos, tinha trabalhado silenciosamente para criar uma teia de apoio e resistência entre os trabalhadores espalhados por todo o domínio da família. Espalhados pelos vastos campos do castelo, muitos escravizados operavam diariamente, cuidavam da criação do gado, cuidavam das culturas de subsistência e zelavam pela preservação das estruturas coloniais do casarão. Por anos, Rosa se valeu de sua posição privilegiada na cozinha para tecer laços de comunicação com essa rede de resistência. Quando era sua tarefa levar alimentos aos trabalhadores dos campos, ela aproveitava cada viagem para transmitir recados, informar sobre as movimentações da família, alertar sobre visitantes relevantes e também reportar conversas perigosas e comprometedoras que captava nos salões da nobreza. Dessa forma, Rosa acabou se tornando a chefe não oficial de um grupo composto por mais de 30 pessoas, todas esperando prudentemente o instante exato em que ela desse o sinal para uma atitude final. Embora o plano definitivo ainda não estivesse completamente delineado, era senso comum entre o grupo que, no momento em que Rosa se manifestasse, seria para propor uma ação sem retorno. O clima já tenso escalou a um nível dramático quando chegou a notícia de que fazendas poderosas em São Paulo haviam começado a libertar seus cativos, optando por empregar imigrantes europeus, que trabalhavam em troca de salários ínfimos. Diante disso, o coronel se exasperou e, num banquete, declarou cheio de ira: "Prefiro pôr fogo neste castelo inteiro antes de conceder liberdade a esses ingratos." Foi nesse período tempestuoso que Rosa testemunhou o acontecimento que viria a redefinir o destino de todos. Maria da Conceição, vinda diretamente de Salvador, havia chegado para uma estadia, acompanhada da filha Clarinha, uma garotinha loira, de 8 anos, tão idolatrada pelos avós. Durante um daqueles fartos almoços dominicais, no imponente salão do castelo, Clarinha, de modo totalmente acidental, derramou suco de pitanga sobre a preciosa toalha de renda que Dona Escolástica estimava como um tesouro herdado dos antigos Garcia Dávila. A nódoa escarlate se espalhou pelo tecido alvinitente, tal qual sangue manchando a neve. Discreta em seu serviço, Rosa presenciou Dona Escolástica perder completamente o controle. A matriarca puxou Clarinha pelos cabelos e berrou descompassadamente: "Menina inútil!" Essa toalha era dos fundadores do castelo. Maria da Conceição se levantou para defender a filha, mas Dona Escolástica estava tomada pela fúria e foi impossível contê-la. Então, uma das cenas mais marcantes aconteceu. Lúcia, uma escravizada de somente 7 anos, que ajudava a servir à mesa, presenciou a confusão, deixou que a empatia falasse e foi apressada a buscar um pano na tentativa de limpar o acidente. Dona Escolástica, transtornada pelo ódio ao ver a menina negra aproximando-se de sua relíquia, agarrou-a de forma selvagem e iniciou um espancamento com uma vara de bambu enfeitada. Uivava: "Sua neguinha maldita! Como se atreve a tocar nas relíquias da nossa família com essas mãos porcas?" Os sons do suplício ecoaram entre as velhas pedras do castelo. Rosa até tentou intervir, mas João se interpôs com dureza, sussurrando ameaças cruéis: "Se você se mexer, eu te corto a garganta aqui mesmo, preta atrevida." O martírio só foi interrompido quando Isabel, aos 50 anos, ergueu-se com coragem inédita, tomou a vara das mãos da mãe e enfrentou a fúria familiar exclamando: "Basta! É apenas uma criança." Pela primeira vez, desafiou abertamente a autoridade da matriarca.
Lúcia permaneceu de cama por 7 dias, o corpo coberto de chagas e vergões já infeccionados. Rosa foi quem cuidou da menina noite e dia, aplicando remédios de ervas que colhia às escondidas nos campos do castelo. Nas longas vigílias solitárias, Rosa tomou sua decisão mais grave e definitiva. Começou a arquitetar cada detalhe de sua retaliação cuidadosamente, pois sabia que não poderia cometer enganos. Necessitava transmitir aos senhores de toda a região uma mensagem que os aterrorizasse pelo resto de suas vidas. Benedito trouxe informações de que propriedades vizinhas vinham registrando estranhos acidentes, incêndios de origem misteriosa, envenenamentos sorrateiros em festas e mortes abruptas de famílias inteiras de senhores. Ao partilhar seus planos com mãe Anastásia, Rosa foi surpreendida por um silêncio profundo. Por fim, ouviu: "Minha filha, se você decidir trilhar esse caminho de sangue, não existe retorno possível. As muralhas desse castelo já viram desgraças sem fim, mas o que você está tramando superará todas elas." E Rosa, sem hesitar, replicou: "Minha mãe, carrego nas costas 40 anos de humilhação. Será que pode pesar mais que já pesa?" A ocasião ideal se apresentou quando a família anunciou uma grande festividade para a véspera do Dia de Reis, em 1888. Mais de 20 famílias influentes da região foram convidadas para um banquete luxuoso nos salões do castelo, uma maneira de ostentar poder justamente quando muitos latifundiários perdiam prestígio. Rosa logo enxergou que essa era sua chance incomparável. Durante semanas, se dedicou a observar cada pormenor da celebração. Sabia de cor a lista de convidados, o cardápio, as posições dos assentos no imenso salão medieval e, sobretudo, identificou todos os instantes em que a defesa dos senhores estaria vulnerável. Rosa então se pôs a reunir os ingredientes apropriados. A mamona brava crescia com abundância nas proximidades das torres antigas, quase como se a própria terra amaldiçoada do castelo produzisse aquilo que seria o instrumento de sua punição. Ela recolheu as plantas, cumprindo à risca os rituais ensinados por mãe Anastásia, sempre respeitando os ciclos lunares e murmurando as orações aprendidas na infância. No entanto, Rosa não se contentava apenas com a ideia da eliminação dos senhores. Ela desejava provocar um espetáculo tão chocante de sofrimento e horror que marcaria para sempre a memória vivida por aquelas paredes centenárias. Por isso, concebeu um plano detalhado e audacioso. Primeiro envenenaria sutilmente os senhores para incapacitá-los, depois eliminaria cada um lentamente e, por fim, em um gesto extremo, prepararia os corpos e serviria a carne às próprias visitas no banquete. Quando restavam 3 semanas para a celebração, uma surpresa ameaçou mexer com tudo. Isabel procurou Rosa, chamando-a para uma conversa privada nos jardins da propriedade, e fez uma revelação inesperada. "Rosa, estou esperando um filho de Benedito e pretendemos fugir para Salvador antes do banquete. Tenho certeza de que uma catástrofe vai acontecer." Isabel apertou as mãos de Rosa e murmurou: "Enxergo nos seus olhos o mesmo fogo dos escravizados que muito tempo atrás cobraram vingança dos Garcia Dávila. Não vou impedir você, mas peço uma chance de escapar dessa história." Rosa, ao ver na prima a única pessoa da casa que já lhe demonstrara compaixão, teve um impulso impensado. Abriu-se e contou todo o seu plano cruel, sem omitir nada. Isabel empalideceu diante do horror, mas respondeu: "Eles merecem tudo o que você está preparando. Só que não tenho forças para carregar essa culpa em minha alma." Assim, combinaram que Isabel e Benedito partiriam 3 dias antes da festividade, usando como pretexto
uma viagem urgente a Salvador, uma justificativa que não levantaria suspeitas entre a família. Rosa vislumbrou, afinal, a concretização da vingança mais devastadora que já ocorrera naqueles muros. As torres do castelo estavam prestes a testemunhar um desfecho que ultrapassava até as maiores atrocidades já imaginadas naquelas terras. Acompanhe, pois, o pior ainda estava por vir. Faltavam agora exatamente 3 semanas para a grande celebração de Reis, quando Rosa iniciou, sem hesitação, a etapa final dos preparativos para aquilo que, em segredo, batizara de o Banquete da Justiça Ancestral. As torres imponentes do Castelo Garcia Dávila pareciam murmurar por entre os ventos marítimos, ventos que traziam a memória de todos os horrores já presenciados e agora prenunciavam a vingança tão aguardada pelos espíritos dos escravizados que ali padeceram. Rosa, depois de tantos anos de prática, havia dominado a extração e manipulação do veneno mortal da mamona brava, tornando-a uma arma praticamente impossível de ser detectada. Quando preparada de modo hábil, a substância provocava, a princípio, sintomas parecidos com uma indigestão, mas logo levava a ataques convulsivos e a uma morte torturante, exatamente o gênero de sofrimento que Rosa queria impor aos antigos opressores. Essa planta foi regada pelo sangue derramado nessa terra, ensinava mãe Anastácia. Uma colher pequena pode matar um touro. 2 e matam um cavalo. Você tem que calcular as doses com a precisão de um ourives. Se perceberem o gosto, tudo estará perdido. Mas Rosa não buscava apenas uma execução rápida, tampouco queria morte sem escândalo. Ela queria orquestrar um pesadelo que ecoaria por décadas ao redor da costa baiana. Seu plano era minucioso. Primeiro debilitava os convidados com pequenas doses do veneno, em seguida eliminaria um a um todos os membros da família e, por fim, poria em prática o aspecto mais horrendo de seu projeto sombrio. Ela planejava fritar os corpos dos algozes em banha de porco e oferecer a carne humana como refeição aos próprios convidados sobreviventes da festa. A concepção dessa vingança absoluta nasceu das narrativas ancestrais compartilhadas por Benedito sobre rituais tradicionais de justiça realizados em Angola, em que adversários especialmente cruéis eram transformados, literalmente, no alimento de suas vítimas, uma maneira definitiva de provocar desonra espiritual e consumar a vingança cósmica. Rosa tinha plena consciência de que seria necessário camuflar integralmente o amargor típico do veneno, utilizando temperos de sabor intenso e aromas penetrantes. Ela decidiu recorrer generosamente ao óleo de dendê, à ardência da pimenta malagueta, às notas terrosas do cominho torrado e à doçura agreste do mel silvestre para ocultar o gosto letal no preparo dos principais pratos. O feijão tropeiro, unanimidade entre os familiares por sua receita dosada com especiarias, foi escolhido como o veículo ideal do estratagema. Ao longo de 2 semanas exaustivas, Rosa empreendeu uma série de experimentações meticulosas, ajustando quantidades e combinações dos condimentos e calculando doses do veneno. Utilizava sempre pequenas porções do tóxico misturadas a restos de comida dados aos porcos da fazenda, observando atentamente o tempo de manifestação dos sintomas, as reações às diferentes concentrações e identificando o limiar exato entre a debilitação irreversível e o óbito. Em paralelo a esses preparativos, orquestrava a articulação da rede de resistência dentro do grande casarão. José, homem forte de 35 anos, responsável pelo gado, nos campos afastados, assumiria a incumbência de criar uma distração convincente no extremo oeste da propriedade,
justamente nos momentos críticos, simulando um alerta sobre a presença de supostos bandoleiros armados, afastando assim os capatazes da Casa Grande nas horas decisivas. Maria das Dores, escrava experiente e zeladora dos aposentos nobres, garantiria que todas as janelas das salas superiores permanecessem intencionalmente abertas, facilitando a propagação do que viria em seguida. Antônia, jardineira conhecedora de cada pedra das muralhas, ficaria encarregada de danificar de forma discreta o sistema de abastecimento de água, cortando qualquer tentativa de contenção de incêndios. Rosa também forjou alianças sólidas com escravizados de pelo menos 6 fazendas vizinhas, todos integrados à rede de resistência que se espraiava pela região. Eles estariam posicionados nas principais estradas que davam acesso ao castelo, prontos para bloquear ou atrasar de modo significativo qualquer tipo de reforço externo. Entretanto, em 20 de dezembro, com a data fatídica se aproximando, Rosa se deparou com um acontecimento inesperado que quase comprometeu toda a sua estratégia. Isabel a convidou para uma conversa sigilosa nos jardins, com vista para o mar, e, com lágrimas deslizando pelo rosto, revelou um segredo guardado por meses. Rosa, há algo que preciso te contar e pode mudar tudo, sussurrou, enquanto lançava olhares nervosos em direção às torres, receosa de testemunhas. Estou grávida de 4 meses, e o pai é Benedito. Chocada em um primeiro instante, Rosa logo percebeu as camadas de complexidade daquela confissão. Isabel prosseguiu. Nós 2 estamos apaixonados há mais de 1 ano. Não suporto mais viver cercada por tanta crueldade. Planejamos fugir para Salvador na semana que vem. Uma prima minha pode nos dar abrigo e ajudar a começar de novo. Ela apertou as mãos calejadas de Rosa com firmeza. Sinto no seu olhar que algo terrível está para acontecer aqui. Reconheço em você a mesma chama destemida que vi nos olhos de escravos vingadores dos Garcia Dávila décadas atrás. Não vou tentar impedir seus planos. Só te peço, humildemente, a chance de partir antes. Rosa permaneceu em silêncio por um longo período, encarando aquela mulher que, em 40 anos de convivência, havia sido a única do clã a exibir algum traço de humanidade. Tomada por impulso que a surpreendeu, Rosa resolveu confiar e expor minuciosamente o plano sinistro que vinha arquitetando. Conforme escutava cada detalhe macabro da armadilha, Isabel foi definhando o rubor, mas nunca esboçou repulsa ou terror, apenas uma tristeza profunda sublimada por um entendimento doloroso. Eles merecem absolutamente tudo o que você está tramando, declarou por fim, a voz embargada. Mas eu não posso carregar essa culpa, mesmo sabendo que é justiça. Chegaram então a um acordo. Isabel e Benedito partiriam sem alarde no dia 2 de janeiro, exatamente 3 dias antes do banquete, alegando uma visita emergencial a uma prima gravemente enferma em Salvador, uma justificativa suficientemente plausível e que não levantaria suspeitas. Na semana seguinte, Rosa acelerou de modo dramático os preparativos finais. Acumulou uma quantidade bem superior à necessária de mamona brava processada, cujo óleo de coloração castanha possuía um aroma leve e adocicado, mas traiçoeiro em sua essência. Escondeu o veneno cuidadosamente, dividido em pequenos potes de barro, enterrados em pontos estratégicos nos jardins do castelo. Também se concentrou em uma preparação espiritual para o que estava por vir. Nas madrugadas silenciosas, enquanto as torres do castelo se elevavam como guardiãs sombrias sob o céu estrelado, ela caminhava sozinha até a praia próxima, onde realizava rituais de proteção ensinados por Mãe Nástia.
Rosa invocava Iansã, a senhora dos ventos, das tempestades, da força elétrica, dos trovões e das transformações. Diante do mar revolto, rezava: concede-me energia para estabelecer justiça a todos que sofreram dentro dessas paredes maculadas, que minha vingança seja tão devastadora quanto tuas tormentas. Quando o 2 de janeiro de 1888 chegou, Isabel despediu-se da família em meio a intensas lágrimas, lágrimas que para todos pareceram saudade, mas que apenas Rosa sabia carregar o peso do alívio e do terror pelo que estava por acontecer. Benedito acompanhou Isabel oficialmente como escolta, e ambos partiram logo ao nascer do sol a bordo de uma carroça. Antes da partida, Isabel escondera uma carta cuidadosamente redigida no quarto de Rosa. Nessa emocionante mensagem, relatava todos os crimes de que tinha conhecimento, cometidos pela família ao longo dos anos, e pedia perdão pelas próprias omissões. Deixou ainda um cofre com moedas de ouro e um mapa detalhando rotas seguras para os quilombos próximos. Com Isabel a salvo, Rosa sentiu-se finalmente livre para desencadear sua vingança sem qualquer hesitação. Agora, com Isabel já protegida, Rosa estava determinada a colocar em prática o mais chocante plano já testemunhado nos anais da escravidão brasileira. O que estava para acontecer seria, sem dúvida, algo de deixar qualquer um sem palavras. Chegou o dia 5 de janeiro. Rosa despertou ainda na calada da noite às 3 da manhã, tomada por uma serenidade incomum, como se uma força excessivamente poderosa a embalasse. O vento impregnado de sal soprando das torres altivas do castelo Garcia Dávila parecia sussurrar aprovação, sugerindo que os espíritos dos ancestrais enxergavam finalmente o acerto de contas há séculos aguardado. As primeiras carruagens começaram a chegar por volta das 5 da tarde. Rosa, sempre discreta, espiava pelas janelas da cozinha, identificando calmamente cada convidado. Fazendeiros locais cuja crueldade rivalizava com a dos próprios patrões do castelo. Reconheceu o coronel Brites, temido por queimar a ferro escravos fujões. Identificou o Major Santana, que forçava mulheres grávidas a labutarem até o instante do parto. Notou o Dr. Ferreira, que promovia experimentos médicos cruéis em escravos sem anestesia alguma. Ao todo, 25 pessoas se reuniram no majestoso salão medieval do castelo, reunindo inclusive a totalidade da família Almeida Santos. Pelas muralhas de pedras centenárias ecoavam risadas, conversas animadas e brindes emocionados ao sucesso da resistência abolicionista. Ironia cruel que, em poucas horas, ganharia sentido profético e macabro. Coronel Joaquim, especialmente exultante, gabava-se diante dos outros de sua postura irredutível ante as pressões políticas e declarou com solenidade: este castelo já enfrentou holandeses, piratas e bandeirantes. Não vão ser uns poucos políticos corruptos da capital que nos obrigarão a ajoelhar. Enquanto isso, na vasta e imponente cozinha do castelo, Rosa dava os retoques finais no banquete elaborado. O cardápio era farto, feijão tropeiro, cuidadosamente preparado para receber a dose mortal do veneno, vatapá, chinchim de galinha, bobó, farofa de dendê e, de sobremesa, cocada. Cada iguaria, resultado de um primor de dedicação e estética, como Rosa jamais havia expressado, era ao mesmo tempo sua obra-prima culinária e o manifesto de sua guerra pessoal. Quando o relógio marcou exatamente 7 da noite, com precisão e firmeza, Rosa começou a servir. Os pratos contaminados foram distribuídos cuidadosamente nos grandes salões do castelo, cada um repousando sobre as mesas, reluzentes em travessas de prata polida.
Rosa, com a postura reservada de quem conhece intimamente os rituais da casa, levou uma a uma até a mesa principal, exibindo um sorriso discreto de respeito, enquanto acompanhava, atenta, cada conviva se servir fartamente daquela refeição fatal. O feijão tropeiro, especialmente preparado para aquela noite, tornou-se o destaque absoluto entre os comensais. Todos os integrantes da família não resistiram e repetiram ao menos 2 vezes a iguaria venenosa. Calculista, Rosa retirou-se então para a cozinha, onde manteve a paciência fria, a mente contando cada segundo. Suas experiências pregressas lhe permitiam cravar com exatidão, entre meia hora e 3/4 de hora após o consumo, os sintomas letais começariam a emergir. Ela sabia bem que seria impossível não reconhecê-los. Dores abdominais dilacerantes que antecederiam uma onda de náuseas incontroláveis, uma confusão mental crescente e, por fim, a paralisia que impediria qualquer resistência ou tentativa de fuga. Enquanto aguardava o relógio biológico agir, Rosa organizava metodicamente as facas da cozinha, testando o fio das lâminas mais cortantes e abastecendo os imensos fornos de pedra até que atingissem o limite de calor suportável, cada detalhe cronometrado com precisão cirúrgica. Nada, absolutamente nada, seria fruto do acaso em seu meticuloso plano de vingança. Quando exatamente 40 minutos se escoaram desde o início do jantar, os primeiros sons de agonia ecoaram, refletidos nas abóbadas frias do salão nobre. Maria da Conceição foi quem padeceu primeiro, prorrompendo em um grito lancinante. Meu Deus, estou me consumindo por dentro! Rapidamente, outros convidados se juntaram ao coro de súplica e dor, desesperando-se diante de pontadas atrozes no abdômen, como se algo invisível lhes dilacerasse por dentro. O coronel Joaquim, que se fartara de 3 fartos pratos do feijão letal, foi o primeiro a render-se aos vômitos violentos, encharcando sua indumentária de gala e respingando-os o mármore importado do salão com resíduos nauseabundos. Mantendo uma calma impressionante, Rosa ingressou no recinto, trazendo uma bandeja repleta de sobremesas, ostentando uma expressão de sincero espanto e preocupação. O que houve? Sim, o que está acontecendo? Dirigiu-se à dona Escolástica, que exibia o rosto tão pálido quanto cera derretida e transpirava em profusão. Todos adoeceram de uma vez só. O pânico se instalou como espectro gelado entre aquelas paredes seculares. Dos 25 presentes, 21 haviam provado da armadilha mortal. Apenas 4 se abstiveram, 3 por resistência a comidas muito temperadas e uma pessoa por motivos de jejum religioso. A culpa é da comida. Aposto que tem veneno, berrou o coronel Brites, apontando trêmulo para Rosa, a voz carregada de ódio e desespero. Essa negra miserável matou todos nós. Rosa reprimiu qualquer reação, mantendo um equilíbrio quase sobre-humano, e respondeu com um timbre frágil, mas convincente. Por que o senhor acha isso? Eu também comi exatamente o mesmo prato que preparei para os senhores. Para reforçar sua farsa, Rosa engoliu uma colherada generosa de um feijão vindo de uma panela especial, sem traço de veneno, separada exatamente para aquela situação, enquanto Dona Escolástica, completamente dominada pelo terror, regurgitava entre espasmos, ainda conseguiu gritar: "Chamem o médico da vila!" Depressa! Mas Rosa já havia posto em marcha o segundo ato de seu plano. Gritos distantes de quadrilheiros e quilombolas armados ecoaram pelos arredores do castelo, obrigando capatazes e outros empregados a correr para fora, na tentativa de investigar o suposto ataque iminente. À medida que os minutos corriam,
Os efeitos tóxicos se aprofundavam, cada vez mais incontroláveis. Rosa, impassível, assistia seus antigos algozes se retorcendo em sofrimento sobre tapetes persas e móveis exóticos, todos importados. Mas aquilo era apenas o início do espetáculo macabro. Ao perceber que Coronel Joaquim e Dona Escolástica estavam já totalmente imobilizados, mas ainda conscientes, Rosa se aproximou deles e sussurrou com frieza cortante: "Vocês se recordam de todos os espancamentos, de todas as humilhações que me obrigaram a suportar? Agora serão vocês que provarão do genuíno sabor da crueldade." Em seguida, sem pressa, Rosa deixou o salão e retornou poucos minutos depois, trazendo consigo um punhado de facas reluzentes, afiadas até a perfeição. Os 4 convidados, que ainda mantinham certo grau de lucidez, tentaram gritar, mas a paralisação avançava impiedosa e seus corpos simplesmente não obedeciam mais seus cérebros. Rosa, então, iniciou a execução sistemática dos Almeida Santos. Com precisão inquietante, ela degolou o Coronel Joaquim, cortando fundo a jugular. Logo em seguida, foi a vez de Dona Escolástica, cujo olhar petrificado transmitia terror absoluto até o último instante. Depois, foi João, seguido por Maria da Conceição, e, finalmente, Antônio. Cada assassinato foi orquestrado de forma lenta e minuciosa, para que cada vítima experimentasse uma ínfima fração do sofrimento que Rosa suportara ao longo de 4 décadas. Com os opressores eliminados, Rosa arrastou metodicamente os corpos até a cozinha, onde começou a parte mais sombria da sua justa vingança. Com habilidade adquirida ao longo dos anos, preparando carne suína para grandes festas, ela desmembrou cada cadáver com precisão assustadora, separando cuidadosamente carne, ossos e vísceras. As carnes humanas foram cortadas em pedaços iguais, depois fritas em imensos caldeirões de ferro com gordura de porco fervente. Rosa caprichou nos temperos, dendê puro, cebolas caramelizadas, alho dourado e pimentas ardidas, resultando num cozido cujo aroma penetrante e apetitoso preenchia todo o ambiente, desafiando quem quer que fosse a resistir à tentação. Enquanto o guisado macabro borbulhava nos tachos, Rosa preparou com igual minúcia os acompanhamentos tradicionais: arroz branco solto, farofa dourada e crocante, além de um vinagrete recém-picado com tomates maduros e cebolas fresquíssimas. Organizou todo o banquete sobre bandejas de prata requintadas, imitando perfeitamente a rotina das velhas festas oferecidas à elite. Os 4 sobreviventes, exaustos, tontos e devastados pela fome provocada pelos constantes vômitos, estavam completamente desnorteados e assustados. Rosa apareceu no salão medieval, trazendo as travessas fumegantes e aromatizadas, anunciando com um sorriso glacial: "Imagino que os senhores estejam famintos depois desse mal-estar. Tenho aqui uma carne especialíssima." Major Santana, tremendo de ansiedade e medo, perguntou cautelosamente: "Onde foi parar a família Almeida Santos?" Rosa, inabalável, respondeu: "Foram atender a um assunto muito urgente na lavoura, mas deixaram instruções expressas para que os ilustres hóspedes fossem servidos com o que há de melhor em nossa casa." Diante da fome e do torpor, os 4 convidados debruçaram-se sobre a carne frita, não poupando elogios ao sabor marcante e ao tempero incomparável. Rosa os contemplava devorar cada garfada, deliciando-se em silêncio ao ver sua vingança ser consumada até o último bocado, enquanto todos acreditavam saborear um raro prato de porco servido em ocasiões especiais. Só depois que não restava mais nada nos pratos, Rosa, com a voz límpida e serena, revelou a verdade devastadora:
Desejo que tenham realmente apreciado o Coronel Joaquim. Ele estava especialmente saboroso, após 60 anos se alimentando do sofrimento dos outros. Dona Escolástica ficou um pouco dura, mas os filhos estavam no ponto perfeito. O pânico que se seguiu foi totalmente inenarrável. Os 4 homens começaram a vomitar convulsivamente, mas já era tarde demais. Haviam ingerido até o último pedaço dos antigos amigos e patrões cruéis. 2 deles enlouqueceram imediatamente, urrando feito animais selvagens e ferindo a si mesmos sem controle. Outros 2 ficaram completamente mudos, os olhos arregalados e fixos em Rosa, como se enxergassem nela a personificação do próprio diabo. Nesse exato instante, Rosa acendeu as tochas previamente posicionadas e iniciou a destruição sistemática do castelo, ateando fogo nas cortinas antigas e nos móveis centenários. Em poucos minutos, o casarão colonial se tornou um inferno de labaredas, uma verdadeira e simbólica purificação de séculos de opressão. As línguas de fogo devoravam a herança de crueldade que, por tanto tempo, dominara aquelas muralhas. Os 2 convidados, ainda minimamente lúcidos, tentaram desesperadamente escapar pelas passagens em chamas, mas Rosa já havia ordenado a seus aliados o trancamento de todas as saídas principais durante o auge do suplício. Só quando o incêndio já dominava o salão nobre, conseguiram finalmente sair às tontas, sendo encontrados tempos depois, nos jardins do castelo, por vizinhos alarmados com o fogo e balbuciando, em total desespero, frases desconexas sobre canibalismo e a impiedosa cozinheira vinda das profundezas. Com uma serenidade sobre-humana, Rosa deixou o castelo incendiando atrás de si, levando nos braços a pequena Lúcia, a criança escravizada de 7 anos que havia sido brutalmente espancada por Dona Escolástica poucas semanas antes. A menina, salva e protegida durante toda a noite de horror pelos cuidados estratégicos de Rosa, seguia viva e surpreendentemente bem. Em silêncio, se dirigiram ao pátio, onde outros escravizados as esperavam. As pedras seculares do castelo serviram de palco para o desempenho magistral de Rosa, que encarnou à perfeição a figura de uma criada leal, tomada pelo desespero diante da terrível e inexplicável tragédia que aniquilara seus patrões. Diante dos vizinhos, que acorriam apressados ao avistarem as labaredas envolvendo as majestosas torres históricas, ela soluçava de modo convincente: "Eu fiz de tudo para salvar a família." Contudo, as chamas logo consumiram toda a esperança, avançando rapidamente pelas paredes ancestrais. O vento marítimo, impiedoso, transformou o incêndio em verdadeiro cenário infernal em questão de poucos minutos. Era uma devastação impossível de descrever com palavras. Ao raiar do dia seguinte, as autoridades imperiais vindas de Salvador depararam-se com o Castelo Garcia Dávila semi-destruído por aquele incêndio arrasador. As torres, centenárias de pedra, entretanto, ainda se erguiam imponentes sob o céu límpido do litoral baiano, testemunhas cegas de tempos de batalhas, erguidas originalmente para deter corsários e repelir invasores holandeses. Por outro lado, os salões de banquete, cenários de festas aristocráticas, haviam sido reduzidos a pilhas de destroços fumegantes e cinzas, sendo tudo arrastado pelo vento salino, rumo aos campos dos arredores. A investigação oficial, conduzida pela administração colonial, prolongou-se exatamente durante 3 semanas inteiras. Nela, estiveram envolvidos delegados especialmente enviados da capital, peritos capacitados em incêndios e até um médico legista francês de passagem pela cidade. Apesar de todos os esforços envidados e recursos
Investidos, jamais foi possível alcançar conclusões inequívocas quanto à verdadeira natureza da desgraça que arrasara uma das dinastias mais ilustres e influentes de toda a província. Os únicos 2 sobreviventes da catástrofe, que conservaram alguma lucidez mental, prestaram depoimentos solenes aos investigadores, jurando que Rosa servira carne humana durante o fatídico banquete, e descreveram em detalhes grotescos o horror de terem se alimentado dos próprios comparsas de maldade. Tais testemunhos, porém, foram sumariamente descartados pelos representantes da ordem, que os classificaram como frutos de delírios traumáticos. Para eles, parecia inconcebível que uma simples escrava pudesse não apenas desenvolver um plano tão elaborado de vingança, mas também reunir a frieza e a ousadia para levá-lo a cabo. Entre si, os delegados questionavam que escrava teria competência intelectual e coragem para arquitetar uma retaliação de tamanha sofisticação. Além disso, indagavam onde estariam os corpos da família Almeida Santo, caso de fato tivessem sido mortos e esquartejados como alegado. O incêndio destruíra toda e qualquer evidência física que pudesse autenticar as assustadoras versões dos sobreviventes. Cerca de 2 meses e meio após o ocorrido, já em março de 1888, Rosa foi legalmente libertada, exatamente quando a propriedade histórica foi adquirida por um consórcio de bem-sucedidos comerciantes portugueses radicados em Salvador, interessados em restaurar o castelo para dele fazer um retiro de veraneio à elite colonial. A escrava recém-liberta permaneceu naquela porção do litoral apenas o tempo estritamente necessário para ter plena certeza de inexistirem mais investigações ativas ou desconfianças contra si. Em seguida, sumiu repentinamente numa madrugada embaciada de março, sem deixar pistas, pegadas ou qualquer indício acerca do seu destino. Nos anos subsequentes ao massacre, relatos surpreendentes sobre Rosa do Castelo, a cozinheira vingadora que fritara os senhores em gordura de porco, começaram a se disseminar, feitos verdadeiras chamas entre os terreiros de candomblé, quilombos recônditos, sob a Mata Atlântica, senzalas de engenhos e pequenas comunidades negras do litoral baiano. Seu nome se projetou rapidamente, tornando-o a personagem de lenda viva e símbolo avassalador de que até os mais oprimidos e indefesos podem, com engenho e estratégia, encontrar terríveis maneiras de castigar aqueles que prolongam seus sofrimentos por gerações. Pescadores das vilas marítimas juravam tê-la visto, sempre exercendo a função de curandeira e adquirindo respeito nas aldeias isoladas do litoral norte. Contavam que ela aparecia invariavelmente onde havia escravos sob maus tratos, e logo após sua passagem, começavam a ocorrer mortes súbitas e suspeitas entre os grandes senhores. Comerciantes que percorriam o trajeto entre Salvador e Aracaju relatavam ouvir histórias sobre uma mulher negra de meia idade que surgia misteriosamente em fazendas distantes, especialmente aquelas marcadas por abusos extremos contra trabalhadores escravizados. Que era praticamente certeiro. Poucas semanas depois de sua visita, os patrões dessas propriedades morriam subitamente, sempre durante fartos banquetes, vítimas de envenenamento. A lenda de Rosa adquiriu proporções ainda maiores quando, após a aprovação da Lei Áurea, uma série de antigos senhores de escravos da região começou a morrer de formas inexplicáveis. Todas as mortes ocorriam em ocasião de esplêndidas festas gastronômicas e apresentavam sintomas idênticos de intoxicação severa, apesar das autoridades jamais conseguirem identificar os venenos utilizados ou encontrar culpados entre a criadagem.
No seio da população negra da Bahia, corriam sussurros de respeito e reverência. Diziam que Rosa ainda continuava incansável, executando sua missão sagrada de justiça ancestral, visitando pessoalmente cada antigo algoz da escravidão para cobrar as dívidas de ódio e sofrimento acumuladas ao longo de séculos. Algumas décadas depois, as ruínas parcialmente restauradas do Castelo Garcia Dávila se converteram em destino turístico, passando a compor o patrimônio histórico nacional brasileiro. No entanto, os condutores de visitantes sussurram, sempre mitificados, diante dos turistas e olhando por sobre os ombros a arrepiante lenda da cozinheira Vingança, que transformou os suntuosos salões medievais num palco de horror inenarrável. Antigos habitantes da região juram que, nas noites completamente escuras de lua nova, quando o vento atlântico açoita as torres ancestrais com brutalidade, ainda é perfeitamente possível respirar o aroma distinto de dendê e pimenta malagueta, que emana das ruínas da antiga cozinha. É como se Rosa, incansável, ainda estivesse ali, eternamente a preparar-se seus quitutes mortais. Em terreiros de candomblé, espalhados por toda a Bahia, Rosa do Castelo tornou-se presença constante nas cerimônias de justiça e proteção contra os opressores. É venerada como manifestação terrena de Iansã, a orixá guerreira dos ventos, das tempestades e das transformações profundas, aquela que combate todas as formas de injustiça e envolve os oprimidos e frágeis sob seu manto protetor. Oferendas de acarajé bem apimentado, dendê puro e pimenta ardente são depositadas fielmente diante de seus altares, sobretudo nas vésperas do Dia de Reis, data eternamente ligada ao ápice de sua vingança. A saga surpreendente de Rosa Benedita do Castelo Garcia Dávila tornou-se o rosto mais sombrio, meticuloso e emblemático da insurreição escrava no Brasil. Longe de se limitar ao relato de uma revanche individual, sua trajetória tem status de marco histórico no combate secular à opressão institucional, evidenciando que a resistência negra brasileira assumiu muitas vezes contornos sofisticados, aterradores e muito eficazes, diferente do que frequentemente admite a historiografia oficial. Rosa demonstrou com clareza avassaladora que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, diante de poderes aparentemente intransponíveis, sempre é possível contra-atacar, resistir, cobrar, impor um preço justo às dores infligidas. Durante 4 décadas inteiras, ela transmutou humilhações cotidianas, torturas físicas brutais e violências psicológicas incessantes em uma retaliação extremamente planejada, executada com precisão quase cirúrgica e crueldade proporcional à opressão vivida. Sua história atravessou as muralhas vetustas do velho castelo e inspirou incontáveis gerações de escravizados não só na Bahia, mas em toda parte, provando que a coragem e a astúcia, quando nutridas por determinação inflexível e paciência estratégica, podem subverter e reverter até as situações de poder mais desiguais, desde que forjadas ao longo de anos de preparação e silêncio. Hoje, já transcorridos mais de 130 anos da fatídica noite do Rei Sangrento de 1888, as torres altivas do Castelo Garcia Dávila seguem firmes contra o vento da costa baiana, testemunhas imóveis, mas eternamente presentes, de uma das vinganças mais engenhosas e memoráveis da história colonial das Américas. O nome de Rosa, perenemente gravado na memória coletiva do povo baiano, continua sendo símbolo inextinguível de resistência, justiça e transformação, perpetuando-se como advertência viva de que a história da escravidão nunca deve ser esquecida, mas sim enfrentada
contada e, sobretudo, transformada. A história brasileira possuiu aspectos e dimensões muito mais intricados, violentos e assustadores do que aqueles que os livros didáticos tradicionais costumam admitir ou ensinar em suas páginas. Se essa narrativa impactante também te causou arrepios, assim como me deixou profundamente impressionado durante todo o tempo em que estive pesquisando, compartilhe já com seus amigos e escreva nos comentários a sua opinião mais genuína sobre a coragem radical e a vingança inflexível de Rosa. Aproveite para se inscrever no canal, pois aqui eu sempre revelo histórias reais que foram cuidadosamente ocultadas da história oficial do Brasil. Na próxima semana, vou trazer mais uma narrativa terrivelmente brutal sobre a resistência dos escravizados e eu te garanto, ela vai te perturbar tanto que provavelmente você terá dificuldades para dormir por várias noites seguidas.